Fundamentos da comunicação interpessoal, parte 4, conflito como processo. Olá, o conflito agora está ocorrendo. Vamos estudá-lo como um processo e como tal, digamos, um fenômeno, um corpo que se entrega à dissecação. É possível pensar o conflito como esse corpo, como esse objeto, dividido em estágios, como faz, por exemplo, esse teórico de nossa referência aqui, que é o Robbins, de referência dessa aula. Vamos lá. Ora, o conflito, segundo Robbins, ele se dá em 5 estágios. O primeiro estágio, para o Robbins, é esse de oposição potencial e incompatibilidade. Você sabe, antes de tudo, que conflito é divergência, interesses diferentes em relação a um determinado objeto, a não aceitação, porque pode ser até que os interesses sejam diferentes, mas eles não se estruturem ou não aconteçam na forma de conflito, porque afinal de contas uma das partes, por exemplo, silenciou. Talvez até ela acabe com esse tipo de atitude postergando o conflito. Mas o conflito se dá efetivamente pela divergência, por perspectivas diferentes, por disputa e por tensão. Dessa incompatibilidade de perspectivas, nós temos ainda essas condições antecedentes ao conflito e uma delas é a comunicação. De fato, a comunicação ocupa um papel muito importante como antecedente de conflito. Por exemplo, existe um fenômeno chamado diglossia, estudado pelos estudiosos da área desses estudos linguísticos. A diglossia são, vamos dizer, 2 modalidades linguísticas praticadas, por exemplo, no mesmo ambiente. Ou seja, são níveis, não apenas níveis, estilos de linguagem, como um nível que seria culto, outro coloquial e outro popular. Pode ser até isso também, mas a diglossia se dá quando existe mesmo uma certa opacidade. A comunicação se dá de tal forma que, enfim, os membros não são capazes de decodificar determinados sinais. Por exemplo, termos técnicos, gírias ou jargões que uma parte dos membros simplesmente desconhece. Isso pode resultar numa série de mal-entendidos. Por exemplo, no caso de secretárias que não conhecem o sentido de determinadas palavras, não têm a menor intimidade com termos técnicos e acabam, de algum modo, reproduzindo com falhas esses termos técnicos na correspondência, por exemplo, ou na intranet, e não só no caso, obviamente, das secretárias, mas, enfim, a comunicação, aquilo que, afinal de contas, é o fermento, não é? A matéria-prima das relações, essa comunicação precisa ser, de fato, o contrato. A linguagem precisa ser aquela suficientemente, digamos, operativa entre as partes. Na hipótese de não se conhecer o significado das palavras, é preciso que, com muito fundamento e assertividade, se peça o sentido daquela palavra. Por favor, eu não entendo isso. O que significa isso no manual? Qual é, de fato, a dimensão que essa palavra efetivamente evoca, para que não haja, enfim, algum tipo de conflito gerado pela linguagem. A outra questão são as estruturas. Foco mesmo, podem ser essas estruturas de caráter físico, inclusive, como prédios, por exemplo, mas, sobretudo, metas de caráter estrutural, portanto, que são percebidas de forma diferente. A meta, muito frequentemente, acaba sendo motivo de conflitos até de forma sistêmica. A meta não compreendida, a meta inalcançável, a meta que a cada mês aumenta, é reformulada e a cada mês se demonstra ali, aos olhos de muitos membros da organização, uma insensibilidade em pensar essa meta. A estrutura pensada assim, existem situações ou variáveis desse item estrutura que dizem respeito a instalações, mas de fato o significado, o espaço gera sentido também, as relações, obviamente a convivência se dá num determinado espaço,
nós podemos pensar também o espaço como gerador de sentido dessas relações. Num certo sentido, portanto, o espaço é uma moldura, mas a estrutura é também a estrutura organizacional, as tarefas que são colocadas, o modo como elas deveriam ou parecem ser compreendidas pelos membros de uma determinada organização. Existem ainda aquelas variáveis pessoais, e aqui entra o ser humano, os valores éticos, as atitudes, os costumes, e aí essas variáveis pessoais, principalmente na relação com o item anterior, das metas, das estruturas, dependendo do viés, a questão das metas ainda poderão se tornar mais conflitiva, né, de forma ainda até talvez mais dramática. No estágio 2, nós temos a cognição e a personalização. É nesse estágio 2 que se tem, de fato, a consciência de que algo está acontecendo. No estágio 2, nós temos a percepção do conflito propriamente dito, que ocorre e por que ocorre, né? E como se destacou, essa divergência, se notada pelas partes envolvidas, tem-se o antecedente para o conflito. Há o nível em que o conflito é percebido e o nível em que o próprio conflito é sentido, conforme está aqui. As percepções se dão de diferentes formas. Sentido é uma percepção e, efetivamente, como está posto aqui, ele é percebido e, portanto, o mapeamento desse conflito poderá ser outro. É aí que, portanto, esse grau de consciência em relação à situação conflitiva propriamente, a indeterminação de determinados fatores, o choque propriamente, as perspectivas diferentes, os interesses diferentes, tudo isso se dá de forma mais nítida nesse estágio. O estágio 3 é o estágio da definição ou estratégia, ou intenção. Nós sabemos que intenção pode ser, dependendo do modelo de filtragem do real, a intenção não é ainda a tradução, ou propriamente a ação em relação a determinado estímulo do real, da realidade. Mas aqui nós podemos entender intenção muito como uma motivação para a ação. Essa intenção ou estratégia para lidar com o conflito. Como é que se pode acontecer isso nesse estágio 3, na forma de comunicação, levando em conta a comunicação, a estrutura, as variáveis pessoais? E aí nós vamos dizer o seguinte: existem 3 tipos modelares, 3 grandes tipos de atitudes. Uma atitude muito voltada para a competição. Então uma das partes, ou as 2 partes, definitivamente querem muito competir em razão, em função ou em direção aos seus interesses. Desde busca de recompensa pecuniária, mais dinheiro, mais salário, o reconhecimento no âmbito daqueles que se colocam em potencial posição para promoções, ou aqueles que ganharão uma viagem, não é apenas uma viagem de recreio, mas ainda que seja uma viagem de trabalho. O participar dessa viagem significa maior reconhecimento, maior alcance de certas reivindicações que possam ser efetuadas a partir de um evento como esse, que é a viagem, e assim por diante. Nós temos aqui ainda a colaboração, que é uma situação em que as partes conflitantes pretendem satisfazer os interesses. É possível que nesse momento, no momento das intenções, da ação propriamente, é possível que haja aí uma situação de colaboração. E a outra situação é quando se evita, sempre pensando a questão da comunicação, a estrutura e as variáveis das pessoas, há um momento ainda de se evitar. Uma das partes evita o conflito e vai, na verdade, silenciar a respeito. Uma outra forma de se posicionar diante de tudo isso, dar uma resposta a esse estímulo representado pelo conflito, muitas vezes tudo isso é visto até como uma provocação, é se acomodar à vontade do outro. Então, uma das partes litigantes simplesmente quer desertar do chamado campo de batalha, não interessa mais ele continuar numa situação de tensão. Então, se acomoda aos desígnios do outro, né? Às vontades, aos desejos, aos interesses
da outra parte. Nós podemos ainda pensar que é, na verdade, um outro estágio que é a concessão. É uma situação na qual cada uma das partes, não é, concede, abre concessões, ou seja, é, na verdade, harmonia. É isso que se pretende em grande parte, a compreensão e, na verdade, até a concessão em benefício do outro, em benefício da organização, dentro ainda desse estágio 3. Mas aqui ainda não se chegou ao fim da reta. É uma das possibilidades já negociadas desse estágio, mas definitivamente não se cumpriu aqui ainda o processo do conflito. No estágio 4, é aí que existe mesmo o comportamento, né? É aí que se observa definitivamente o comportamento, as atitudes estão cristalizadas nesse momento. Também um estágio de certo grau de indeterminação, já que certa estratégia posta em prática pelos agentes, a explicitude dessas estratégias podem ser definitivamente ignoradas ou se ter uma reação em relação a ela. Nós temos aqui outra vez o comportamento dos envolvidos, claro, o comportamento está presente de ponta a ponta, a reação de outras pessoas que não necessariamente são partícipes desse conflito, são espectadoras, mas poderão ter reação e, como tal, essa reação afetar de algum modo essa órbita aí do conflito. Aí, finalmente, no estágio 5, nós temos o resultado. No 4, nós temos flagrantemente o comportamento, ali o campo propriamente, a tensão propriamente. É bom repetir que é a partir daí que uma série de sinais, o envolvimento com outras pessoas, o comportamento propriamente na sua maior extensão, é aí que se revela, até se chegar ao estágio 5, que é o aumento do desempenho do grupo e redução do desempenho do grupo. Em que consequências esse estágio 5 é o estágio, portanto, dos resultados das consequências. A consequência de um conflito pode ser a mais funcional possível. O Robbins fala em superação, nunca jamais ignorar, obviamente, não é uma competência de um teórico dizer isso, ou punir, não se trata absolutamente disso também, está fora da pauta. Não se neutraliza pura e simplesmente um conflito de forma burocrática, olha, segundo a regra X, na página Y, isso que você está fazendo é proibido, logo fim do conflito, não é assim. Mas nesse estágio é preciso pensar o seguinte, se o resultado é funcional, o conflito foi um momento para se, a partir dele, criar maior coesão, maior esclarecimento, afinar aquelas arestas aí que elas são corrigidas, é preciso refinar procedimentos, melhorá-los e superar nesse sentido. É uma espécie de aprendizado pela dor, por assim dizer. Mas se aprende, ganham as pessoas e ganha a organização. No entanto, existem determinadas consequências que são disfuncionais e aí nós podemos ter, como resultado, perda da eficácia dos grupos por conta da perda da coesão, onde menor coesão, menor entendimento, menor compromisso, menor comprometimento, com todas as consequências negativas para a organização, talvez sobretudo para a organização. E é aqui um grande momento da geração de ressentimentos. Então, a disfuncionalidade é tal, é uma espécie assim, geralmente se diz o seguinte, que o maior antecedente da Segunda Guerra Mundial foi a Primeira Guerra Mundial. Então, essa disfunção, certamente, ela é o antecedente, a disfunção, de outro conflito. Então, é isso que as empresas não querem, e daí essa intervenção desse mediador, daquele responsável pela gestão de conflitos, quem sabe você. As técnicas de resolução de conflitos, segundo ainda o Robbins. Porque, afinal de contas, não se trata apenas de chegar àquela anatomia. O compromisso desse teórico é mesmo propor, enfim, uma forma, e chama até mesmo de técnicas de resolução dentro de uma visão muito pragmática das coisas. Ora, a resolução de problemas
é promover encontro entre as partes, né, com o propósito de identificar o problema e resolvê-lo. É o mais difícil, geralmente não cabe. Se for uma coisa muito pontual, muito passageira, não que seja destituída de importância, não se trata, mas de qualquer forma alguma coisa menor que poderia ser compreendida pelas partes de forma diferente, isso nessa etapa ou nessa estratégia que é a resolução, uma conversa bem feita, bem aberta, né, de forma assertiva, pode gerar essa resolução. A outra são as metas superordenadas, isso aqui é bem interessante. Cria-se essa meta compartilhada que não pode ser atingida sem a cooperação entre as partes conflitantes. Se é uma meta superordenada, a superordenação se dá justamente pela imbricação dessas ações, não é? Não é porque a tarefa ela tem muitas camadas, há uma imbricação ali na estrutura de uma tarefa. Para a realização de determinada tarefa, evento, etc., é preciso que haja uma colaboração e eis aí um campo favorável para o encontro, para o entendimento. Expansão de recursos. Quando o conflito é causado pela escassez de um recurso, propõe-se a expansão de recursos, pode criar uma solução do tipo ganha-ganha, cada um da sua parte. Isso é, obviamente, que é ótimo, mas é possível fazer isso sempre. Reordenar ambientes, pensar numa intervenção no ambiente, ganhar mais recursos. Existe, por exemplo, uma situação que é muito conflitiva, que diz respeito ainda àquela questão estrutural, né? Lá do estágio 1, a questão tem aquela que são as variáveis pessoais, tem a questão da comunicação e tem essa ainda da estrutura, que é o modo pelo qual os grupos entendem que a meta deva ser cumprida. Por exemplo, o pessoal de venda talvez possa reivindicar mais funcionalidades para um determinado produto. Mais funcionalidades porque aí ele fica mais competitivo, ele se torna objeto do desejo do público mais do que a marca do concorrente. Já o pessoal dos sistemas de fábrica propriamente pode ver nessa introdução, nessa adoção, por assim dizer, de certos recursos, uma forma também de dificultar processos e, portanto, essa questão que é estratégica, que é sistêmica, isso passa a ser também um objeto de conflito e, nesse caso, enorme. Voltando à expansão de recursos, depende, muito difícil de pôr em prática, mas não impossível. O não enfrentamento, suprimir o conflito ou evadir-se dele. Dificilmente isso acontece, né? Quando se evade, provavelmente é essa evasão aqui que se dá, a supressão do conflito de forma burocrática, como se dá, olha, acabou, né? Da forma autocrática, ali, acabou o conflito porque não existe conflito. E por que não existe conflito? Simplesmente porque uma das partes não faz mais parte dos quadros da empresa, por exemplo. Essa é uma forma, né, quase que cirúrgica, né, de se acabar com o conflito. No entanto, acontece, e como se vê aqui, é uma forma de supressão, ou simplesmente é um modo de se evadir dele. Não apenas as partes em conflito, mas também o próprio gestor. E, portanto, nós não podemos pensar aqui simplesmente numa resolução. São formas aí laterais, vamos dizer, de se pensar o conflito. Existe ainda a técnica da suavização, que afinal de contas é bem razoável, né? Porque tenta-se minimizar as diferenças entre as partes, né? Enfatizando seus interesses comuns. Eu ouvi uma vez de um gestor o seguinte: as diferenças entre dois diretores são diferenças muito mais adjetivas do que diferenças substantivas. Ou seja, são diferenças de qualidade no sentido mesmo em que a palavra adjetivo é utilizada, essa palavra, quando o assunto é qualidade, né? A qualificação é muito mais uma questão, portanto, de qualificar processos e entendê-los segundo determinadas qualidades, do que uma diferença substantiva de essência. Então, já que é assim, então existem muito mais identidade entre eles do que diferença, porque as questões substantivas são mútuas, são iguais, são equivalentes, não é? E daí talvez seja mais fácil se suavizar esse conflito. A concessão
Cada uma das partes abre mão de algo valioso, na forma do comando autoritário. É uma espécie de inutilia truncat, que corta o que é inútil, que é uma espécie de slogan do arcadismo como período literário, como emblema, né, como princípio, né, corta da poesia, no caso, lá do arcadismo, aquilo que é inútil, tudo que está demasiado, aquilo que é barroco. Aqui da mesma forma, né, é excessivo. Determinada posição está em desconformidade com as regras de uma organização burocrática, então simplesmente ele passa a não existir por um golpe, né, certeiro. Eles vão abrir mão de certo item que lhes parece valioso, qualquer que seja esse aí é um comando autoritário. O meu muito obrigado por sua atenção, seu interesse por tudo isso, bons estudos e até!